Boa tarde, bem-vindo, bem-vinda, caro expressionauta, mais uma edição do programa Duplo Expresso nessa tarde do dia 23 de março de 2021. Eu sou Rômulo Maia, apresento o programa diretamente de Bern, na capital da Suíça. E o Dorix, boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Estávamos com saudade. Estimado Rômulo, estimados expressionautas, é um prazer estar aqui após 15 dias. Veja, Rômulo, eu queria mencionar, antes de dar o informe do debate interno do PSOL, inclusive é uma aberração debate interno num partido político. Um partido político tem que ter um debate público, mas é fazer uma reflexão sobre o PL 1595. Porque, veja, é uma tradição já dessa esquerda liberal dominante, cuja expressão máxima foram os 14 anos do governo petista, pegar a agenda da direita e dar uma versão de liberal de esquerda. É aí que nasce, por exemplo, muito bem lembrado por você, essa conduta orwelliana de chamar a ditadura de democracia, o ataque de defesa, e por aí afora, como a gente sabe, desse autor extraordinário que é George Orwell. Eu tenho uma leitura e quase todas as obras dele aqui, em português e inglês. Ele tem sido muito divulgado, mas ele é conhecido pelas duas maiores, e eu considero um sujeito que lutou na Guerra Civil Espanhola, é uma grande figura. A tradição comunista não gosta dele, por causa da tradição soviética. Mas como eu venho de outra orientação, e a despeito do meu apreço muito grande pela Revolução Russa, eu sei que ela é uma revolução russa, e não é uma revolução mundial. Tinha uma vocação mundial. Mas essa tradição, Rômulo, virou algo que mostra a miséria da esquerda liberal, que é tomar a agenda da direita e dar uma versão palatável. Quer dizer, em lugar de enfrentar a agenda da direita para avançar politicamente numa concepção liberal de democracia, de Estado, de economia, de cultura, de política, ela adere à ordem dominante. E o projeto 1595 mostra que, nas condições atuais, a ultradireita não precisa mais da colaboração da esquerda liberal. Ela faz por si mesma, porque ela emergiu na política na última eleição com Bolsonaro. E é claro que Bolsonaro, como eu tenho dito reiteradamente, Rômulo, Bolsonaro não é um ponto fora da curva. Bolsonaro é o próprio movimento da curva, que agora foi para a direita, de maneira muito clara, redefinindo o sistema político brasileiro. E a burguesia brasileira tem absolutamente claro que não quer mais esse sistema político. E ela já conta com a sua vanguarda. A sua vanguarda é as Forças Armadas, hegemonizadas pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, e o Comando Sul, completamente dominante na cabeça das patentes de alto comando nas três forças, e pela figura do protofascista Bolsonaro. Eles constituem a direita, e logo eles não precisam mais do serviço da esquerda liberal. A vitória na Câmara, na presidência da Câmara, mostrou o quanto uma direita democrática, ou mesmo o poder da esquerda liberal, é diminuto nas funções de Estado, e inclusive na luta parlamentar. O debate acerca do 1595, Rômulo, é um debate estratégico, porque ele indica a necessidade de uma modalidade particular de um Estado policial. Para quê? Porque a classe dominante sabe que, uma vez controlada a pandemia, e pela absoluta ação criminosa de Bolsonaro, talvez a gente tenha um quadro favorável só no final do ano, ceifando mais de 400, talvez 450 mil vidas no Brasil, porque é um desastre o que está sendo feito, não é? Pela absoluta irresponsabilidade de Pazuello, de Mourão, do protofascista, do Supremo, dos líderes no Congresso. Essa gente está aí propondo um diálogo com Bolsonaro para chamar o Executivo, o Legislativo e o Judiciário para se entender. Vão fazer uma reunião essa semana. Estão convocando.
E os banqueiros, que vai de Gustavo Franco ao Itaú, dizendo claramente o seguinte: senhores, vamos para a vacina, porque eles estão preocupados com a retomada da economia, exclusivamente isso. A burguesia não tem nenhum problema com a produção da morte, porque ela é especialista nisso. Ela mata pela subnutrição, pelo abandono, pelo fim da previdência, pelo trabalho precário, pelos acidentes de trabalho, pela exclusão no terreno da cultura, pela ignorância, pela violência, por tudo. A burguesia, ela é uma ceifadora de vidas por excelência. Nilton, agora, essa questão da vacina é importante, só fazer uma pontuação aqui, que é o seguinte: a essa altura do campeonato, graças a Deus, não parece que ninguém relevante à política brasileira, até em nível global, é contra a vacina. Saiu isso quando a vacina não tinha, lembra? Quando não existia, o pessoal, vamos botar um chip e tal. Aí o que adianta? Essa é a questão, Rômulo, essa é a questão. O Bolsonaro animava o circo quando não tinha vacina. Depois que teve a vacina, agora vamos à ciência. Então, aí veja só, esse pessoal aí, os economistas ortodoxos assinam esse manifesto. Há alguma disputa real hoje com relação à ação de governo, se vacina ou não vacina? Não. O Bolsonaro encomendou tudo aí, né, quando teve essa reorientação. O que tinha era aquela coisa: vai ser as americanas, vai ser a chinesa, vai ser a russa e tal. Isso assim, agora, vacina, se vai ter vacina ou não está mais em discussão nem a esquerda nem a direita, os governos estaduais e o governo federal, né? Graças a Deus. Superamos isso. Agora, pensa comigo, Nildo. O que adianta, então, se a gente tem escassez no mercado? As provedoras ocidentais dos Estados Unidos, Moderna, Pfizer, a anglo-sueca, a AstraZeneca, estão dando calote aqui na Europa, que está na frente da fila. Fala: olha, eu prometi aí que ia vender não sei quantas milhões, vai ser um quarto disso, e aí depois a gente vê, está tendo problema no suprimento e tal. Então, o Brasil está em último. Então, o que adianta, essa altura, que não tem no mercado, o pessoal falar: olha, a gente quer, exige e tal, não sei o quê, fazendo colar como se o governo federal estivesse não querendo fazer isso, precisar de pressão. A gente tem que olhar que tem uma questão muito barra pesada nessa guerra das vacinas, Nil. Tem a questão do fornecimento da vacina russa, que é disparada a melhor tecnicamente, por várias questões. Primeiro, a eficácia é a mesma das mais altas lá dos Estados Unidos com a nova tecnologia, né? Então da Pfizer e da Moderna, que são acima de 90. A russa, lá com a tecnologia do tempo do onça, ela tem a mesma eficácia. Aí fora isso, a logística dela é facílima. A geladeira da sua casa, dona de casa, dono de casa está assistindo, a sua geladeira pode guardar a vacina russa, mas não pode guardar as americanas do RNA mensageiro. A da Moderna tem que botar menos 20 e a Pfizer, que estava negociando com o Bolsonaro, tem que botar menos 80. Até aqui na Europa tem um desafio logístico para botar freezer a menos 80 em cada lugar que vai receber. Você imagina no Brasil, onde não tem nem remédio para a pessoa ficar sedada e entubada. Você imagina se vai ter isso. Então, o caro não é só a dose da vacina, que é muito mais cara da Pfizer do que a russa. O caro também é o combo que vem junto, logístico, que sequer existe. Se não tem suprimento para vacina, se tem suprimento para geladeira de menos 80, vai pensando nisso aí. Aí, então, tem esse desafio logístico, a russa não tem essa. A geladeira da dona de casa serve. E terceiro, como eu já falei aqui, a tecnologia tradicional, antiquíssima. Então, efeitos colaterais de longo prazo são conhecidos. Essa do RNA mensageiro é a primeira vez que está sendo usada. Ninguém sabe, daqui a 10, 20 anos, o que isso pode dar. Então, adotado o princípio da precaução, tudo indicaria que a melhor é a russa. A chinesa, infelizmente, a eficácia, no estudo que foi conduzido no Butantan, está bem ruimzinha. Né? Tá? Quem é politicamente correto fala que está meio xing-ling, né? Diz que não pode mais usar esse termo, Nildo. Mas, enfim, 50% é assim, é o limite para passar raspando. A russa não. A russa está maravilhosa, que foi atestado por uma publicação de um país dos Five Eyes, do imperialismo, a revista Lancet no Reino Unido. Então não está mais em dúvida, e aquela propaganda anti-russa, isso é fake, o Putin está maquiando os números, caiu por terra. Então, essa briga barra pesada está rolando. A Pfizer, ela queria que o Brasil abrisse mão da sua soberania sobre reservas e bens do Brasil fora, como garantia do pagamento dessa vacina salgada per se e pela logística. Então, talvez essa manifestação extemporânea dos economistas ortodoxos seja o seguinte, para tentar forçar quem estava aí nessa coisa, vai para o russo, não vai para o russo, a fechar com os americanos que estão, inclusive com essas vacinas do RNA mensageiro, um pouco encalhadas. Tem umas coisas lá que o pessoal não está usando em casa. E o Domingos Olix. Então, atenção nesse jogo pesado, barra pesadíssimo. Inclusive, uma fonte próxima ao governo falou, a gente tem que ver se é verossímil ou não, parece verossímil, que a AstraZeneca, de capitais, muita participação da finança transnacional, mas que teria aí no bloco de controle o maior capitalista da Suécia, além dos capitais britânicos, que é acionista, maior acionista não só da AstraZeneca, pessoa física, mas também do Gripen, da Saab Gripen.
e falou o seguinte, olha, você quer vacina AstraZeneca, general Heleno, colegas, então tem que sentar na boneca, libera a grana dos caças-gripes que você estão segurando aí por causa do Guedes. Então, o jogo é muito pesado, Dorix, tem que olhar com toda a desconfiança a manifestação de economistas ortodoxos, de repente, comovidos com o drama popular, Dorix. Bem, Rômulo, é claro que é o seguinte, a pandemia é um momento especial para a acumulação de capital. Não falo aqui por um economicismo barato. Tem uma guerra comercial entre as grandes produtoras da vacina. É claro, eu estou de acordo contigo sobre a tua valorização da Sputnik. Como eu sempre vou agregar aqui, o avanço cubano nas 4 soberana, que vai entrar, daqui um pouquinho vai entrar. Os cubanos estão na jogada, embora todo mundo silencie sobre a existência dos cubanos. Mas é o único país latino-americano que está colocando algo na praça e vai dizer, olha, nós estamos aqui enfrentando o problema com uma autonomia científica e tecnológica importante. Então, essa guerra comercial com as vacinas, ela está rendendo bilhões e bilhões de dólares, e ontem a elite brasileira, a classe dominante, através da Globo, colocou uma longa entrevista no Jornal Nacional com a Organização Mundial da Saúde para reforçar o Brasil na guerra comercial pela vacina, Rômulo, dizendo o seguinte, o Brasil não é mais uma ameaça para o seu povo. O Brasil, o problema da expansão é uma ameaça para a humanidade. Você veja que isso é um prato cheio para a direita, que coloca tudo na onda do globalismo e o Brasil estaria sendo invadido por discos voadores e não pelas multinacionais que fazem a rapina da riqueza brasileira, e que mostra aqui a tendência dos banqueiros. Não foram apenas os economistas ortodoxos. O sistema bancário, há 2 meses, através da principal CEO deles, do Credit Suisse aqui no Brasil, disse claramente, vacina, auxílio emergencial. E o Paulo Guedes agregou, Rômulo e expressionautas, uma nova onda de desregulamentação do mercado de trabalho para impulsionar a economia. Ou seja... Nildo, só uma complementação que você dizia, é importante com relação ao que eu falei aqui do Celso Amorim, daquele inacreditável manifesto pela intervenção da ONU no Brasil. Além de colocarem genocídio, que é um tipo penal internacional que justifica a ação armada das Nações Unidas no limite, eles também colocam isso, que o Bolsonaro tinha se tornado uma ameaça à segurança global. Aí é praticamente falar assim, vem bomba da OTAN, vem bomba da OTAN. Por isso que a direita nacionalista se aproveita desse tipo de operação para mostrar a falta de compromisso nacional e revolucionário com as causas brasileiras. E essa esquerda liberal dá de presente essa agitação. Faz o mesmo com a chamada defesa da Amazônia, que não é uma defesa a riqueza brasileira de Bautista Vidal e Gilberto Felisberto Vasconcelos. É uma defesa através da Amazônia como pulmão do mundo, e coisas do gênero, que são artigos vendidos pela esquerda liberal, com o Ecologique da França, que não tem raízes aqui na realidade nacional, e que serve única e exclusivamente para a direita fazer gala, né, de sua posição. Fomenta a direita no nacionalismo burguês, que naturalmente tolera qualquer ação das multinacionais em cima da riqueza da biomassa e do subsolo brasileiro. Ô, Nildo, um amigo comum nosso, tá aqui insistindo, fala o seguinte, faz o link que eu sempre te falo, você não encaixou ainda alguns mais no programa. Eu acho que essa pessoa não pode ser acusada de ser contra combustíveis fósseis, muito pelo contrário. Fala o seguinte, a riqueza do Brasil é química, ponto de exclamação. A Amazônia tem que explodir a economia brasileira, então bombar a economia brasileira com preservação, através da química fina. A promoção de fármacos não desmata nada e dá maior lucratividade que o petróleo. Nildo, eu queria fazer uma enquete, enquanto você está falando dessa questão da vacinação e toda a importância, que é o seguinte, estamos aqui com o pessoal, segurando a carteira, o pessoal não está nos ajudando, então eu queria fazer uma enquete, que é o seguinte, estamos com 1.238 pessoas nominalmente, daqui a pouco eu vou mostrar que essa coisa nominal no YouTube é para ver também com grão de sal, com grão de sal, mas enfim, 1.247 pessoas e, no entanto, apenas 772 curtidas, contando com a minha, e 8 descurtidas. Então eu queria fazer uma enquete. Se você quer Sputnik V, se você quer se vacinar com a russa, joinha para cima. Se você quer se vacinar com a Pfizer americana, joinha para baixo. Combinado? Nildorix. É boa pegada. Então, veja, Ramos, são um conjunto de temas
que mostram, a meu juízo, de maneira cada vez mais clara, que a esquerda liberal dominante no Brasil é incapaz de enfrentar no terreno da vacina, portanto, da crise sanitária, na questão ambiental, nos assuntos de Estado, na redefinição do regime político, essa nova conjuntura que está aí, que apareceu de maneira manifesta com a vitória do protofascista Bolsonaro, general Heleno, general Mourão, todos esses generais que estão aí, cuja expressão mais patética de entreguismo e incompetência é o Pazuello, que saiu, mas continua, e nós não temos 2 ministros, não temos nenhum ministro. E naturalmente, uma política sanitária tem que ser conduzida pelo Ministério da Saúde. Isso não existe nenhuma parte que governadores e prefeitos possam fazer uma ação que exige uma coordenação nacional. Então, hoje, Ramos, é preciso entender qual foi o bordão da esquerda liberal no Brasil. Foi defesa da ciência e defesa da vida. Defesa da ciência significava vacina. Defesa da vida significava auxílio emergencial. A direita trabalhou as duas propostas. Enquanto não tinha vacina, Bolsonaro ocupava o centro do circo com o chamado negacionismo. Quando a vacina entrou, ele fechou imediatamente no que um governo como o dele pode fazer. Ele poderia ter contratado em agosto, a gente sabe, ele não contratou. Ele fez um cálculo frio. Se morrer no Brasil 2% da população, isso não vai afetar o terreno eleitoral e o terreno político. 2% da população significa quase 500 mil brasileiros. Esse cálculo frio, tal como eu estou contando aqui, é o cálculo que a classe dominante fez. Agora, é claro, como a classe dominante teme também as explosões sociais, a rebeldia. Por quê? Porque junto com a pandemia tem um desemprego que veio para ficar e 54 milhões de brasileiros ganham até R$600 por mês e o salário está se degradando e o Paulo Guedes está anunciando já que vai tomar iniciativas no sentido de desregulamentar ainda mais o trabalho. Isso significa aumentar os lucros, que, como mostram o balanço de todos os setores, na agricultura, nos serviços, na indústria e nos bancos, crescem assustadoramente desde 2017, 2018. E tiveram no ano passado uma exuberância. A coesão burguesa, nesse sentido, está dizendo para Bolsonaro, agora temos vacina, e, portanto, agora você vai começar a usar máscara e vai começar a tirar o Brasil de uma exposição desnecessária e de uma crise desnecessária. Agora, a classe dominante pode seguir com Bolsonaro em 2022. A burguesia não está aí para ter alguém na presidência da República ou na chancelaria que engane tão bem quanto Celso Amorim. Não precisa disso. Ela sobrevive maravilhosamente bem, porque o Brasil amarga uma posição na divisão internacional do trabalho que contempla os interesses da burguesia. Essa burguesia, ademais, tem uma dívida pública que é a fonte da República Rentista, que remunera todas as frações do capital e coloca agora um auxílio emergencial de, no máximo, R$375 para milhões de brasileiros, que é apenas uma ração para que essas famílias, um número reduzido, inclusive, não morram de fome. Esse é o projeto. Agora pense, o expressional está comigo. Imagine se no pacote de medidas, aqueles 35 projetos, cuja finalidade é, segundo Paulo Guedes, atrair capitais para cá, vai reverter o ciclo de crise do capitalismo no Brasil e fomentar o emprego e a renda para uma população economicamente ativa, que já temos 21% de desemprego como média, e mais de 30% no Nordeste como média de desemprego. Ora, essa situação veio para ficar, meus estimados expressional. Essa é uma questão essencial. E o ultraliberalismo de Paulo Guedes não tem como reverter. A propósito, é uma questão fundamental. Dentro dos Estados Unidos, o tema da pandemia está sendo colocado de lado porque a classe dominante dos Estados Unidos, como a locomotiva do sistema capitalista
global, precisa colocar no centro da sua estratégia a retomada da acumulação de capital em níveis que não comprometam a sua estabilidade política e nem sua hegemonia no sistema. Eles negociam isso com a Europa e com a China. E, portanto, Biden entrou e está resolvendo mais de 2 milhões de vacinados todo santo dia. O tema chegou aqui por esses economistas, de todos eles, e o sistema bancário, Rômulo, por uma única razão, porque a ordem de Washington chegou. Eles não querem que aqui, que na Austrália, que no México, na Coreia, esses países que constituem os elos débeis da cadeia imperialista, criem uma crise bancária que possa levar a uma instabilidade sistêmica. Então, a classe dominante deu a nota desde os Estados Unidos. E o setor bancário aqui, que é o mais internacionalizado, e os economistas, os mais servis, pegaram de imediato e soltaram um manifesto, cuja expressão foi dada por Gustavo Franco, que é um entreguista mor. E ele disse, olha, o manifesto diz coisas muito básicas e me surpreendeu a rapidez da adesão, que chegou quase, se eu não estou equivocado hoje, a mais de 2.000 assinaturas, que todo o establishment brasileiro, especialmente o mundo das altas finanças, colocaram para Bolsonaro que ele tem que usar agora a máscara, que a Michele Bolsonaro tem que usar a máscara, que o Mourão tem que usar a máscara, e ele fez esse discurso, domingo, que é o discurso mais ofensivo dos últimos meses, dizendo claramente que as Forças Armadas estão do lado dele, que ele não vacilará em atropelar esse sistema político e que ele é o homem que veio para resolver a crise da política. Ele disse muito claramente, um Estado policial terá Jair Bolsonaro como a face constitucional. E esses o PL 1595, passa, portanto, a ser uma exigência de uma nova modalidade de regime político. Isso nos indica, Rômulo e expressionautas, algo fundamental. Não será necessariamente uma exigência da crise política um golpe militar tal como tivemos em 64. Essa modalidade muito de importante você falar disso, Nildorix, porque o pessoal está... Aliás, quem teve o Wilson Ferreira, do Cine Gnose, teve aqui com a gente na sexta-feira, sem anterior a outra, ele falava que a gente já está num momento pós-apocalíptico. O apocalipse já passou e a esquerda se comporta como se o apocalipse ainda viesse. Então, ela está ali esperando, cadê a hora do tanque? Vai ter o tanque. Meu amigo, o tanque do século XXI é o oficial de justiça na sua porta, é o congelamento dos seus bens em penhora online, a abordagem indireta. Leia o livro do Pierre Line, como um amigo aí de Nildorix está lendo, e oxalá possa comentar isso conosco. Ô Nildo, sobre o PL 1595, vou deixar aqui a recomendação para quem quiser entender, em linguagem para leigos e não necessariamente formados em direito, que é esse artigo que a gente publicou, veja só, há pouco tempo, em 18 de outubro de 2019, intitulado A Estrutura da Ditadura Digital Brasileira, o Patriot Act Tabajara, o novo AI-5. Aqui a gente fala de diversos projetos, todos eles complementares, mas dá, evidentemente, ênfase no 1595, no qual a gente está de olho há muito tempo. E aí você veja, aqui a gente menciona, inclusive, nominalmente, o deputado que eu mencionei da sua legenda, o Glauber Braga. Então eu queria aqui renovar o convite para ele vir comentar isso com a gente, inclusive dizer o seguinte, ó, o pessoal está mais otimista, né? Depois que dorme, Nildo. Ontem, então, estava dando 91-9, né, do pessoal não achando, melhorou, agora tem mais pessoas achando que o Glauber pode vir. Antes ainda eu fazer aquela proposta de a gente só falar de 1595, ó, melhorou bastante, não sei, ó, tá aqui, deixa eu botar na tela, ó. 12% acha que o Glauber vem, 88% acha que não. Melhorou, né? Antes estava 91-9, Nildorix. Mas eu acho que sobre a questão da bancada, que quero falar depois, eu acho que valeria um convite para líder do PSOL no Congresso, que é a Talíria. Ela precisa entrar nisso. Eu acho que é muito importante a liderança, ela dá o tom na bancada. E eu te sugiro aqui publicamente, vou até mandar um Twitter para a Talíria, dizendo, olha, é preciso tomar as rédeas desse assunto. Veja, tem muita gente, Romulo, que considera, você sabe, você e o Piero, etc., como os mestres da teoria da conspiração. Isso é claro, porque eu sempre me chega, Nildo, mas aqueles caras são os viajões, que não sei o quê. Eu pego isso e digo, bom, eu tenho uma interpretação distinta da do Rômulo e do Piero, mas veja, eu coloco isso num quadro e nós não podemos ignorar muito claramente as coisas que estão acontecendo.
O Major Vitor Hugo não é um delírio, ele existe como tal. Ele foi plantado, você deu aqui, eu queria recolher isso, os antecedentes, quando você introduziu o tema do Major Vitor Hugo, é uma ação coordenada, é uma ação que na esquerda a gente chamaria de estratégica. Se elabora um plano e vai se perseguindo esse plano de acordo com a volatilidade da crise, avançando postos, colocando problemas. E o rapaz já está lá plantando o PL 1595 e tentou lá atrás, porque quando a pandemia chegou, ele não precisava mais do instrumento. Primeiro que não precisa do instrumento porque as massas não estão na rua. Segundo, porque o processo de acumulação de capital e a mudança das regras da economia avançou maravilhosamente bem durante a pandemia, no mundo inteiro, e aqui no Brasil com particular força. Mas agora que uma certa normalidade se avizinha, com um custo humano tremendo, o desemprego, a violência, a miséria, o abandono, ali já no horizonte, é claro que aquela velha agenda terá que ter um valor inestimável agora. E tanto a ação parlamentar como a produção do consenso a partir da grande mídia voltará a pulsar de maneira normal e, portanto, com intensidade. Eu tenho clareza que as ações no parlamento são absolutamente inúteis e não nutro nenhuma simpatia pela ação parlamentar dentro de uma estratégia da Revolução Brasileira. Eu não me recuso a apoiar candidatos, lançar candidatos ou mesmo, eventualmente, ser candidato, mas não cultivo aí nenhuma ilusão de que nós possamos, na atuação parlamentar, numa Câmara de Vereadores, numa Assembleia Legislativa do Estado, na Câmara Federal, no Senado, enfrentar uma estratégia que já não depende mais do jogo eleitoral. O jogo eleitoral é uma peça do domínio político. Ora, a manufaturação do consenso em cima, ou aquilo que o Chomsky chamou o controle das mentes numa sociedade democrática, funciona de maneira meticulosa entre nós. O jornalismo de manhã, à tarde e à noite, a influência nos sindicatos, a influência nos partidos políticos, e cada vez mais os partidos, Rômulo, com uma característica que é a mais nociva entre nós. Eles adquirem um caráter meramente eleitoral. Vou dar um exemplo para os expressionautas e já aproveitando aqui para dar um informe sobre a última reunião do Diretório Nacional do PSOL. Olha a incongruência da corrente majoritária do meu partido. Nós estamos no auge de uma pandemia que não há possibilidade, ninguém em sã consciência, nenhum cientista, nenhum dos médicos, nem todos os que estão pensando, nem o Miguel Nicoleles, nem ninguém, o consórcio do Nordeste. Nildo, a gente tem que falar, o Miguel Nicoleles é outro que é subscritor VIP da intervenção da ONU no Brasil. O nome dele também está lá no preâmbulo, como carteirada, assim como o Celso Amorim. Essa gente é de uma ingenuidade política e se acha. Que se acha, Ron. Ingenuidade não. Ingenuidade não. Acho não. Ingenuidade política, estou sendo generoso, né? Eles participam da esquerda liberal. A esquerda liberal não pratica uma política anti-imperialista. E Nicoleles tampouco, não tem isso na cabeça. Por isso que são intelectuais do liberalismo de esquerda. Ele devia ficar mais atento a isso, sabe? Porque, Nildo, o projeto dele, bacanérrimo, né? Lá do pessoal tetraplégico, poder ter um exoesqueleto e se mexer. Na realidade, o financiamento, a maior parte, vem, sabe, da DARPA. A DARPA lá do financiamento de máquinas de guerra do imperialismo, porque o pessoal, na verdade, assim, bonito, né? Essa coisa, o tetraplégico e tal vai voltar a andar, etc e tal. Mas a aplicação que realmente arregalou o olho do Pentágono é o seguinte: mas e se a gente usar isso para o pessoal controlar lá de Washington DC, de Maryland, os drones que vão matando o pessoal onde a gente quer atuar? Então por isso que a DARPA não está comovida com os tetraplégicos, né, Dorix? Não, claro que não. Veja, não é para mitigar o sofrimento humano que o avanço científico ocorre. Ele ocorre a partir de interesses geopolíticos e de acumulação de capital. Política e acumulação de capital dominam o avanço científico. Por quê? Porque a ciência e a tecnologia, a ciência se transformou na principal força produtiva. É claro que aparece por nós. Agora,
Onde é que está o problema aí? O problema é que nós não temos um país que pudesse dizer, olha, esses projetos estarão sob a nossa razão de Estado, sob uma razão de Estado da Revolução Brasileira. E desde aqui, nós poderíamos rivalizar com os gringos, com a Europa, com a China, com a Rússia, o projeto da Revolução Brasileira. Então, veja, toda essa gente está dizendo o seguinte, olha, não tem possibilidade de que a gente tenha um quadro favorável para o fim da pandemia. O PSOL, na última reunião do Diretório Nacional, decidiu, pasmem, fazer o nosso Congresso, o Congresso do partido, para escolher uma nova direção com debates virtuais em junho e julho e votação em urna entre julho e agosto, votação presencial, para a realização do Congresso em setembro. Então, lá no partido, isso foi votado por maioria. A tendência majoritária, onde está Juliano Medeiros, Boulos, meu amigo Ivan Valente, todos eles, passaram o rodo, exerceram sua maioria, para fazer um congresso às pressas. Por que razão um congresso às pressas? O que nós não podemos fazer que não possa ser feito por essa direção do partido, indicando uma alternativa para a crise? Agora, não há nenhum obstáculo. O que está querendo se fazer é, talvez, o clima daquela reunião. O clima daquela reunião foi a ideia de que nós precisamos enfrentar Bolsonaro a partir de uma frente ampla, em que, reunidos no próprio sábado antepassado, o Estadão dava uma entrevista do Juliano Medeiros, em que ele vaticinava ou alentava a possibilidade de o PSOL sequer ter candidato a presidente no primeiro turno. O que significaria? Fazer do PSOL um puxadinho efetivo do PT, apoiando Lula no primeiro turno. Nildo, mas especulando em cima disso, é claro que o Guilherme Boulos, em princípio, gostaria de reeditar 2018 e se candidatar, e até usando o recall da candidatura do ano passado. Mas isso é incompatível, por exemplo, uma aliança formal do PSOL com o PT, e aí o Boulos ficaria paradinho ano que vem, ou ele poderia sair, por exemplo, para governador de São Paulo, o PT abriria a mão, para deputado federal, puxando bancada. Dá para se acertar conversando, Nildo Olix? Não, veja, o Boulos é, antes de tudo, um lulista. Vamos deixar claro o que o Boulos é. Boulos é um devoto de Lula. Veja, agora mesmo, quando o Lula deu aquela coletiva, o que o Boulos, como membro do PSOL, estava fazendo naquela coletiva? Se não, um beijamão a quem é seu guru, seu líder. O Boulos é um representante do Lula dentro do PSOL. Desde o dia que entrou, desde o dia que deu um catastrófico boa noite, presidente Lula, no debate presidencial, e desde o dia que foi em São Bernardo do Campo, com outros parlamentares do PSOL, e agora quando foi na entrevista, quando o Lula já tinha sua sentença anulada. Então, Boulos é um defensor da candidatura do Lula dentro do PSOL, muito claramente. Ele poderia aceitar uma troca com o petismo em São Paulo? Pode. O PT sacrifica candidatos a governador no Rio de Janeiro ou em outros estados do Brasil desde a década de 80. O PSOL existe no Rio de Janeiro porque o PT fluminense foi sucessivas vezes castrado pela ação do Lula, que colocava o Rio de Janeiro como uma moeda de troca para ganhar a presidência da República. Hoje, o PT, dada a sua decadência moral, ideológica e programática, ele é ainda mais afeito a trocar qualquer eleição de capital e qualquer governo do Estado para colocar o Lula lá. É um partido muito mais vulnerável ao toma lá da cá dessas negociatas. E isso poderia render, talvez, a cláusula de barreira para um partido como o PSOL. Mas o PSOL não nasceu, precisamente, para ser um puxadinho do PT, e menos ainda para se viabilizar como um partido de extração parlamentar, deixando milhões órfãos que exigem um novo radicalismo político. O Lula já está dizendo que a frente é ampla, e cada vez mais ampla à direita. Eu já ouvi aí o Lula encomendar, através de fonte segura, um convite a Marcos Lisboa
que fez a Agenda Perdida em 2002 para apresentar um programa econômico. Claro, como sempre, tem um Twitter de alguém lá do PT desmentindo, mas, como sempre, porque esse é um roteiro, Romulus, que tu já viu, isso é comum na política, todo dia acontece. Só que o Lula não apareceu ele mesmo para dizer. Isso não é qualquer coisa. Então já está aí um acordo, ficou claro na entrevista dele, que ele vai fazer uma frente ampla cada vez mais à direita, porque ele julga que na esquerda liberal ele hegemoniza, tira o Lula de escanteio e soma com todos os partidos. Eu não tenho dúvida que o PCB, que o PSB, que hoje que o PSOL assumiria de maneira desastrosa uma candidatura a Lula logo no primeiro turno. Agora, o PSOL não pode não fazer isso. O PSOL tem que fazer uma outra coisa. Não só precisa de uma candidatura no primeiro turno, como precisa de um programa radical no primeiro turno e uma candidatura radical no primeiro turno, que naturalmente não pode ser o Boulos, que se apresenta desde já como alguém fiel, uma extensão do lulismo dentro do PSOL. Isso é o que não pode ser. Isso, para mim, está claro. O PSOL vai estar diante dessa escolha. Então, veja que nessa reunião do diretório, o partido cada vez mais nega uma vocação militante ao fazer um congresso em condições ultra restritivas. E eu propus uma outra coisa, Romulus, que eu quero compartilhar aqui com você e com os expressionautas. Há muito tempo eu estou solicitando que as reuniões do partido sejam reuniões abertas, abertamente no YouTube. Para quê? Para que os militantes do partido, os filiados do partido, que cada vez crescem mais, não é um partido militante, tem militância no PSOL, mas o PSOL é cada vez mais um partido de vocação eleitoral. E os simpatizantes possam observar o que rola nas instâncias do partido e, sobretudo, na instância da direção nacional, e que as reuniões do Diretório Nacional se constituíssem numa espécie de uma ágora pública em que nós pudéssemos renovar a vida política do partido, renovar o que os liberais chamam de uma cultura política, em que a regra é o acordo entre aqui dentro da casa, fecha tudo, a gente faz um acordo e há uma absurda, gigantesca desconfiança do eleitor e do povo em relação aos partidos políticos. Uma desconfiança que eu digo que é absolutamente justificada, porque como explicar que Lula se reúne com Ciro e os dois não saem da reunião depois de 5 horas e dão uma entrevista coletiva? Como justificar que o PSOL está já namorando com a ideia de apoiar Lula no primeiro turno e isso não seja objeto de debate público? Isso é uma forma de fazer política digna do político vulgar, do político burguês, que é objeto da ira do nosso povo. Então, eu propus isso, eu fiz essa proposta e tenho feito de maneira reiterada, e ela tem sido de maneira reiterada negada por todas as correntes do partido. Eu não tenho problema em ficar em minoria. Nenhum, não me incomodo, porque eu não tenho pressa. A verdade vai se impor, porque o motor da verdade é a crise. E a crise, nós temos dito, tem se aprofundado para desespero do nosso povo, para a degradação da vida política brasileira e para o avanço inexorável da direita, com a cumplicidade da esquerda liberal, que se nega a tocar naqueles pontos que são essenciais no Estado, na economia, na política e na cultura. De tal maneira que aqueles temas centrais... Veja, eu quero que o expressionauta aqui pense comigo algo fundamental, Romulo. Você veja que, quando agora se discutiu esse auxílio emergencial, que oscila entre R$ 150 a 375, o conjunto da esquerda murchou, nem sim nem não, fez de conta que esse tema não existia. Ora, por que esse comportamento agora? Porque lá atrás a esquerda defendia os R$ 600, que eu considerava verdadeiramente escandaloso. Agora baixou, a esquerda não saiu em defesa dos R$ 600, porque seria sair em defesa da proposta de Bolsonaro.
O Paulo Guedes colocou 200, o Congresso aumentou para 500, o Bolsonaro aumentou para 600. Era notoriamente insuficiente. Mas a esquerda colocou aquilo como uma vitória do Congresso Nacional e não do proto-fascista. O proto-fascista teria, segundo a versão do cretinismo parlamentar, aumentado de 500 para 600, embora nas suas intenções originárias estavam R$200. Ora, isso é um conto para boi dormir. Isso é uma conversa mole. E tanto se revelou mole que agora silêncio total sobre isso. Portanto, o bordão que foi vigente no meu partido, no PSOL, de que os parlamentares estavam salvando vidas e, portanto, não queríamos aderir ao Fora Bolsonaro, que só tardiamente entrou na agenda da corrente majoritária do partido, o Fora Bolsonaro não entrou imediatamente, só entrou quando o PT aderiu. Lamentavelmente, essa é a crônica. Então, veja, o PSOL não toca no nervo das questões nacionais e, portanto, não pode disputar a hegemonia. Quando o Lula emergiu como candidato agora, eu digo claramente, eu fiquei espantado com uma certa alegria e um alívio que eu observo, segundo a minha observação, dentro do partido, nos parlamentares, etc. Só que, quando eu observo o Lula, eu fico vendo qual é, de fato, o programa que ele está apresentando. E hoje, Romo, hoje, o Partido dos Trabalhadores soltou um conjunto de medidas que estão defendendo para a conjuntura. Eu quero que o expressionauta observe, analise e veja a impotência da agenda petista para enfrentar a crise. Mas veja também como essa agenda não é ingênua. Ela está sendo produzida já como a mudança à direita que o partido está promovendo para captar a atenção da classe dominante e tentar romper esse monolito, essa coesão burguesa que está quase que completamente fundamentando o governo do proto-fascista Bolsonaro. E o proto-fascista, agora que tem vacina, todos eles, como eu estou dizendo aqui, a mulher dele, o general Mourão e todos os demais, o general Heleno, todos já estão disciplinados, usando máscara e defendendo a vacina. Não, inclusive postando nas redes sociais a foto lá, o selfie, quase fazendo, inclusive como o general Heleno, que a gente vai falar daqui a pouco, está fazendo. Eu queria dar uma parcial aqui, Nilton. Quando você falava, eu recebi um SMS do Giuseppe Janino, lá diretamente da sede do TSE em Brasília. Ele me deu uma parcial, não é da pesquisa do Glauber Braga não, tá? Essa aparentemente continua aqui, 12% acha que Glauber virá discutir o 1595 e 88% continua cético, achando que não, que o Glauber Braga não virá discutir o 1595 aqui no DE, aproveitando, né, a imensa audiência que a gente está, mais de 1.400 pessoas assistindo apenas nesse momento, Nildo. Eu queria, na verdade, o Janino me ligou para falar dessa outra pesquisa aqui, ó. 1.100 pessoas deram joinha para cima no vídeo até agora e querem a vacina russa Sputnik V. 12 pessoas deram joinha para baixo e querem, na verdade, a da Pfizer. É mais cara, com logística pior e cujos efeitos de longo prazo são ainda desconhecidos, que o imperialismo quer fazer a gente entubar, já que tem um excedente lá na matriz, Nildo Rix. Bem, e eu queria fazer um registro aqui que a gente tem discutido. Veja, há uma complexa relação entre moral, política, esquerda e direita. Eu tenho sido um crítico contumaz, recorrente, da redução da política moral. A direita diz: a corrupção é o principal problema do país. É rigorosamente falso, embora seja um problema real. Ela reduz a política à moral. A esquerda faz isso à sua maneira. Os programas sociais seriam a virtude dos 14 anos do governo de Lula. Agora, e dos governos de PT, de Lula e Dilma. Agora, o que acontece? Quando a esquerda adota bordões como estamos do lado da ciência e do lado da vida, ela está, na prática, reforçando a agenda do proto-fascista. É um diversionismo. O proto-fascista oferece cloroquina para EMA, lá no Planalto, ou o tema do leite condensado, e a esquerda liberal sai falando nisso, como se aí tivesse algo essencial para educar as massas. Eu queria chamar atenção para isso. Hoje, quando o Bolsonaro começa a usar máscara
e começa a defender o uso sistemático da vacina, que Paulo Guedes já defende em todas as entrevistas há 2 meses, mostrando qual é a linha do capital, o que a esquerda faz? A esquerda tem que aproveitar seus escassos instrumentos numa associação de moradores, num sindicato, num mandato, numa direção de partido, para educar o povo numa agenda, numa pauta, nas propostas que expressem um radicalismo político capaz de tocar no nervo da nação e capaz de ferir os interesses da classe dominante. Ou será uma esquerda cúmplice com uma ordem que massacra milhões de brasileiros e condena outros tantos milhões a uma vida indigna, sem futuro algum. Portanto, todos esses bordões morais, estou do lado da ciência, estou do lado certo da história, estou defendendo a vida, essa é uma conversa mole. Isso não pode constituir o ideário de uma esquerda capaz de enfrentar com altivez, com lucidez e com uma nova praxis política a crise brasileira. Eu quero repetir, Bolsonaro não é um ponto fora da curva. Bolsonaro é o próprio movimento da curva. É uma nova situação política que diz respeito à posição do Brasil numa divisão internacional do trabalho completamente adversa, a emergência de um capitalismo dependente de natureza rentística e uma forma de dominação que não pode ser o regime liberal burguês, com todas as ilusões que nós tivemos desde o fim da ditadura. E como você mencionou aqui, Ramos, como os sucessivos governos jamais tocaram naqueles pontos essenciais da ditadura, nem sequer numa comissão da verdade, e, ao contrário, promoveram todos esses generais vende-pátria que estão aqui, de Pazuello a Mourão, ao general Heleno, e os milhares de militares que estão ocupando cargos e ganhando dinheiro no governo, com DAS, e eventualmente, eu não descarto essa possibilidade, daqui um pouco fazendo negócios, porque a razão do Estado impôs em todos os países latino-americanos que a entrada dos militares em assuntos da política, da forma como está sendo feito no Brasil, ela leva inexoravelmente as Forças Armadas para o centro do debate da corrupção. Por quê? Porque é a relação entre Estado e capital intermediada por figuras das Forças Armadas, por gente que ocupa cargos naqueles que decidem sobre contratos milionários. E as tensões são... Isso nunca deu certo. Daqui um pouco pode começar a emergir entre nós os chamados escândalos de corrupção. É muito perigoso o que está acontecendo com as Forças Armadas. É muito perigoso. E nós temos que apelar naturalmente, nós que defendemos o nacionalismo revolucionário, eu tenho clareza que a força de uma revolução brasileira é o povo, a classe trabalhadora. Mas é claro que nós não podemos ignorar os movimentos das Forças Armadas, como nunca se pode. Quem estuda a história do Brasil, porque nós vamos fazer a Revolução Brasileira, sabia, Rom? Nós não vamos fazer a Revolução Soviética, nós não vamos fazer a Revolução Chinesa, não será a Revolução na Albânia, nem será a Revolução em Cuba, não será a Revolução Venezuelana, nós vamos fazer a Revolução Brasileira. Essa Revolução Brasileira tem que entender as Forças Armadas no Brasil e o papel estratégico que elas cumprem, tal como tem que entender a expansão do latifúndio, a concentração e centralização dos comerciantes, a degeneração completa da burguesia industrial, o avanço da valorização fictícia, a nova configuração do agro, o problema espacial no Brasil, o problema da região, todos os problemas. Nós vamos ter que mergulhar aqui. Essa é uma questão central. Então, uma esquerda que não toque nesses problemas, ela é uma esquerda que cumprirá uma função de ator coadjuvante e cúmplice de uma ordem burguesa inaceitável. E o PSOL decidir fazer um congresso, eu estou aqui em campanha para que essa decisão seja revisada no Diretório Nacional, que não seja levada a cabo. Será verdadeiramente espantoso que esse partido que fica dizendo através de seus dirigentes e parlamentares que nós temos que respeitar o distanciamento social, que nós temos que prezar pela elevação da cultura política do nosso povo, que nós temos que colocar as grandes questões nacionais, decida, nesse momento, fazer um congresso que está orientado exclusivamente
por garantir uma maioria no Diretório Nacional e, eventualmente, apoiar Lula no primeiro turno. É um rebaixamento político gigantesco, é uma renúncia do PSOL, antes mesmo desse partido. Quer dizer, o PSOL ele já chega em todos os vícios que levaram à degeneração do PT, sem ter as virtudes originárias daquele partido lá em 78, 79, num curto espaço de tempo, orientado por uma visão parlamentar de política, sem tocar nas questões essenciais. Nós vamos funcionar nesse caráter, Rômulo, expressional. Lembra da sublegenda que tinha no Brasil? Nós vamos estar funcionando na prática como uma sublegenda, e não como um partido protagonista. Isso é um drama terrível para todos. Mas tem vantagens. Quem faz esse jogo do sistema... Eu vou pedindo, enquanto eu faço essa pequena parte aqui, eu peço para você verificar o seu WhatsApp, Telegram, para ver se o Galber Braga já deu notícia se ele vem ou não. Talheira Petroni, que você convidou aqui ao vivo, encampado, automaticamente encampado o seu convite. Quem mais quiser vir, Juliano Bedeiro, quiser participar também, está todo mundo convidado. Falar o seguinte, você ficou bravo aí radicalismo, às vezes quando a pessoa tem esse discurso que é inconveniente para o que está dando no Brasil, aí ela não é promovida pelos monopólios da Big Tech dos Estados Unidos, se a pessoa está em contradição com os interesses estratégicos do imperialismo para o nosso país, para que está, né, já de fato e quase de direito, constituído como uma província colonial de extração absolutamente, né, mas relativamente do Império. Veja, Nildo, o que aconteceu aqui. O nosso programa já foi desmonetizado. Aqui, ó, recebi a notificação do YouTube falando o seguinte, ó, esse vídeo, veiculação de anúncio limitado ou cancelada, porque o conteúdo não foi considerado adequado para a maioria dos anunciantes. Eles acharam que realmente não convém. E o que acontece? Quando o vídeo é desmonetizado, o algoritmo já é configurado. Vídeo desmonetizado? Não promove, já que eles ganham dinheiro com a monetização, com o anúncio. Aí você vai assim, pô, mas isso tem um impacto? Tem e não tem, porque a gente sabe aqui que a nossa visualização, eu estou aqui com a sala de comando, enquanto a gente está no ar, para eu não poder mostrar aqui e depois mostrar o roubo, é 0. Aqui de novo, então assim, ó. Então você multiplicar para baixo 0, continua sendo 0, a matemática ensina. Mas enfim, em princípio, se tivesse mais do que 0 dessa vez, ia ser jogado para baixo com a desmonetização. Mas aqui, ó, esse vídeo não tem nenhuma visualização desde a publicação. Inclusive, nem eu nem você estamos assistindo o vídeo. Que dirá, então, o pessoal do seu partido aí para saber a sua opinião sobre essa controvérsia interna. E aí eu vou mostrar aqui um flagrante sensacional do milagre que aconteceu essa semana. Uma antiga ambição do homem foi realizada aqui nesse Duplo Expresso. Olha que sensacional, Nildo. Tem um site especializado aí nessa métrica, chama API do YouTube, dados públicos que o YouTube deixa, mas o site trabalha em cima. Aí tem aqui esse print lá da análise que eles fazem dos números do canal do Duplo Expresso. Veja que num dia, 24.137 pessoas, e no outro, aí nos últimos dias apenas, 60.014 conseguiram fazer, sabe o que, Nildo? Algo até aqui inédito na história humana. Conseguiram desver um vídeo. Então, o nosso número de soma total, que nem ali aquele marcador de quilometragem do carro, não tem como ir para trás. Você pode estar ré no carro, porque ele não anda para trás na quilometragem. A soma total de visualizações caiu 24 mil num dia e 60 no outro. Sensacional isso, Nildo. Então, o pessoal conseguiu realizar esse milagre. Em outros canais, o pessoal que fala aí o discurso que você vinha criticando, não tem problema, só sobe. Não tem problema, que nem lá o marcador da quilometragem do carro. Agora, no nosso, joga para baixo, inclusive ninguém assiste ao vivo, apesar de estar marcando aí mais de 1.400 pessoas nesse momento. Nildo Orix. Tem seus benefícios o pessoal fazer o jogo do esquema, Nildo. Tem, mas esse jogo, isso que você está mencionando merece uma reflexão. Esse jogo de dentro do sistema, ele tem alguma eficácia quando o sistema tem uma certa estabilidade política. Por exemplo, durante o período em que os governos dos petistas foram vigentes. Mas quando o sistema entrou em crise, sobretudo a partir de 2008, 2009, com a crise nos Estados Unidos, e sobretudo a partir de 2014, o sistema não vacilou em defenestrar a presidente Dilma. Claramente. Não adianta dizer que foi uma operaçãozinha qualquer. Essas operações têm que ser explicadas. Quando o sistema está instável e quando o sistema precisa de uma transformação política, atuar nos marcos da ordem é estar cativo do movimento da classe dominante. Não tem como ser diferente. Portanto, a tentativa de reproduzir a ação de uma esquerda liberal com o Lula, com o Ciro, eu postulo, quero antecipar aqui, hein? Eu postulo que uma volta do Lula vai colocar o país numa crise ainda mais profunda. Por quê?
Agora, tem uma ultradireita na rua, tem uma ultradireita constituída no país. Esse é um fenômeno novo. Esse fenômeno não existia na década de 80 e na década de 90. A direita estava em retirada, porque ela era representada pela ditadura. E a ditadura foi batida por uma consciência liberal. Não teve a morte que merecia, mas foi batida no terreno em função da política externa de Jimmy Carter, que defendia a política de direitos humanos para a América Latina, pela ação da burguesia paulista, que queria assaltar o Estado. Nunca vamos esquecer, Ramos, o manifesto de 1977 da burguesia paulista era contra o gigantismo estatal. O que significava? Olha, vem um governo civil, vai privatizar e nós vamos pegar as grandes estatais. Em seguida, essa burguesia queria pegar as grandes estatais para internacionalizar as grandes estatais. A nossa burguesia é medularmente entreguista. Ela tem um DNA próprio, from United States. Ela vende a mãe. A burguesia brasileira vende a mãe, o pai, a irmã, vende tudo. Ela vende a pátria. Então, veja, quer dizer, a direita, ela saiu batida da ditadura. Só a partir dos governos petistas ela recuperou um protagonismo. E ela veio para ficar, porque tinha algo para antagonizar e necessariamente está ganhando cada vez mais força e musculação, porque a crise do regime político e a crise econômica em curso no mundo exige essa direita. Não é uma moda importada dos Estados Unidos. É uma necessidade orgânica da luta política e da luta de classes dentro do país. Quando eu observo todas as frações do capital apoiando um programa que é a favor da superexploração dos trabalhadores, um assalto gigantesco ao Estado e uma internacionalização da economia, eu não vejo isso como falta de consciência de classe da burguesia. Ao contrário, expressional, como a consciência de classe da burguesia nas condições atuais. A burguesia nunca esteve casada com nenhum compromisso democrático, senão ela não teria lançado o Brasil em 21 anos de ditadura. A burguesia não tem o menor apreço pela legalidade democrática, exceto se essa legalidade estivesse lhe servindo. Quando ela é incômoda para seus planos estratégicos e seus interesses imediatos, não tenha dúvida que ela vai varrer. Da mesma forma que ela fecha com Lula, com Ciro, com qualquer um, desde que eles contemplem seus programas. E os expulse, e os defenestre, se eles não atenderem a sua dinâmica. E o que é a hora brasileira é terrível? Que nós não temos um político desses que estão se pavoneando aí, como pretensos representantes dos trabalhadores, do povo e da nação, capaz de dizer, até aqui eu vou, para além disso, nenhum centímetro, nenhum milímetro. Os políticos brasileiros, aqueles que são viáveis, aqueles que moram no coraçãozinho de muito expressionalta, de muito amigo, de todo mundo aí, esses políticos, eles não têm uma capacidade de renúncia. E eles não aguentam 5 minutos de solidão. Nildo, eu vou pedir para você comentar o seguinte, então. Eu vou encaixar e trazer o pronunciamento aqui mais tarde, mas que é o seguinte. A gente tem, entre os expressionautas, apoiadores de várias tendências, inclusive, né, tem o Ederson Schmidt, que muito me ajuda, nada passa pelo olho dele, que ele diz que é o seguinte, que a corrente política dele é o nildismo. Ele fala isso. Não é New Deal do Roosevelt, não, é nildismo de Nildo Ricks. Então, o Ricks, olha, gringo, Nildo Ricks. Mas tem pessoal aí do Lula, a gente inclusive prestou muita atenção nisso, nessa grande operação psicológica, que foi o Lula Tsunami e tal, a Mônica, lá nossa amiga do Twitter, Mônica USP, ela nos ajudou a ver como isso atuava com os viés cognitivos, mas tem uma turma boa, aí do Ciro Gomes também, o pessoal ficou assim, nossa, animadíssimo, que o Ciro Gomes falou, olha, quero avisar aqui, o pessoal aí que tá levando coisas de petróleo, coisas de energia elétrica e de água, eu vou nacionalizar tudo chegando lá. Eu achei uma maravilha, Nildo, porque ele está anunciando, inclusive, que ele vai chegar com uma maioria no Senado que vai empichar os 11 ministros do STF, né? Porque ele vai botar 11 Gilberto Bercovitches que vão falar, é isso aí, nacionalizou e é constitucional, sensacional. Então ele já está anunciando que ele chega com uma maioria para fazer impeachment no Senado de ministros do STF e também com uma maioria na Câmara para não barrar a MP, né? Porque certamente isso aí tem que ser medida provisória, medida de caráter emergencial e no primeiro dia, para não, lá na análise, né, da medida provisória que trava a pauta, falar, não, essa medida está correta, está tudo nacionalizado. Então,
Eu, assim, fiquei um pouco cético, né? Uma coisa é a pessoa querer, uma coisa é a pessoa dizer que quer, e outra coisa é acontecer. Mas o pessoal já falou, chegou e tal, e eu fico mais ainda, assim, confuso quando essa pessoa publica um livro que relata ser da sua autoria, a controvérsia sobre isso, prefaciado pelo Roberto Mangabeira Unger. Você falava que a elite brasileira é entreguista? Pois é, o Roberto Mangabeira Unger, o prefaciante do Ciro Gomes, o guru dele, está sempre do lado dele, inclusive com a tarefa confiada de articular, se compõe, não compõe, em 2018. Não é a pessoa ali do café, não, procurador em negociações, se é vice, não é vice do PT e tal. Então é uma pessoa central na articulação. Esse cidadão é o mesmo que em 1992, secretamente, assinou em Nova York, não foi na Baixada Fluminense, não, foi em Nova York, com Daniel Dantas, o banqueiro bandido, operador da Finança Transnacional, e o presidente global do Citibank, também operador da Finança Transnacional, a desnacionalização dos ativos da nossa soberania, diferida ao longo do tempo, com um cronograma que vem sendo cumprido à risca de 1992 até aqui. Então, para mim, eu perguntei o seguinte até para o pessoal que se animou, né, da turma boa. Perguntei, vem cá, essa fala em live do Ciro Gomes, isso aí é título executivo judicial? Tem fé pública? Porque garganta por garganta, eu também posso falar, alô, expressionauta, vota em mim que eu chegando lá, eu começo o Supremo Soviético comandando tudo. Nem sou marxista, Unildo, nem sou revolucionário, mas posso falar qualquer coisa aqui. Então, isso para mim não tem muito valor. Quando ele me explica como, né, a gente pode, mesmo que ele tenha intenção, eu já falei, os 11 do Supremo falaram, é inconstitucional, porque as expectativas legítimas dos capitalistas têm que ser preservadas, né? A Constituição veda o confisco e tal. Isso aí a gente conhece o filme para trás. Então, entre falar numa live e realmente querer, e mais do que isso, querendo fazer, vai uma instância igual. Mas o pessoal se animou. Eu quero saber se você ficou animado com essa fala do Ciro Gomes, Dudu. O Requião ficou. O Requião retweetou e falou, é isso aqui que tá valendo. Acho que tem uma... veja, eu queria... Você me permite... Você está me permitindo, Romo, uma reflexão aqui para aqueles que aqui, no Duplo Expresso, apoiam o Ciro, apoiam o Lula, que eu entendo isso. Agora, o que falta, Romo, para Ciro e para Lula? Aliás, não falta, porque eles atuam com consciência. Faltam duas coisas que eu queria dizer aqui para os expressionautas. Primeira coisa em política, meus queridos, vocês precisam ter um diagnóstico da crise. O que está acontecendo de fato no país? Quais são as últimas transformações, nos últimos 30 anos, que nos levaram a essa situação catastrófica? As pessoas não podem apenas se indignar contra essa situação catastrófica. Elas têm que entender a natureza dessas transformações, como chegamos aqui. Essa é uma questão fundamental. Se você escrutinar lá no livro do Ciro, no projeto de reconstrução da Perseu Abramo, ou no programa do PSOL, você não vai encontrar isso. Não tem uma resposta para essa questão. Veja, quem navega sem bússola é levada pela maré e pelos ventos que estão aí. Navegar sem bússola, apenas em busca de ter maioria parlamentar, eleger deputados, ter posições dentro do Estado, vai naufragar. Pense o STF. O STF, quando necessário para a classe dominante, tirou o Lula da eleição. E, quando necessário colocá-lo, reapresentou o Lula. Quando era necessário... A título precário, precaríssimo. Hoje tem desdobramento aí lá na segunda turma. Ô, Nildo, só para complementar, eu falei aqui que o Ciro Gomes... anunciando, né, que ele chegando lá, ele nacionaliza o que está sendo entregue, então ele está anunciando também que ele vai empichar os 11 ministros e colocar 11 Gilberto Bercovitch. Ele está anunciando também que ele vai chegar com a maioria na Câmara e no Senado, Senado evidentemente, mas mais na Câmara para poder aprovar essa medida provisória do dia 1º de janeiro de 2023, mas também ele anuncia que ele vai chegar com um alto comando do Exército todo renovado também, porque o pessoal que está pendurado com os gringos e vem tomando na cara, pediu uma prorrogaçãozinha na agenda de entrega, por causa da pandemia, a coisa está difícil, os gringos falaram, senta na boneca, entrega tudo. Então, ele também vai chegar até com um imperialismo que vai ficar inerte, assim, calminho, pode nacionalizar, tem problema não, até apoio, vejo com simpatia, Nildorix. Essa ideia de que esses candidatos dizem que vão fazer isso, aquilo, e as pessoas têm que entender que, estimados, sem esse diagnóstico, sem essa teoria dizendo o que está acontecendo, todos esses fatos, Rômulo, essas alegações,
essa que você está mencionando aqui, elas são divertimentos, não são incapazes de ocorrer. Sabe o que esses candidatos vão fazer? Vão se reunir com o Departamento de Estado, com algum conselheiro da embaixada aqui, e vão discutir com eles qual é a margem de manobra que o imperialismo deixa para um futuro governo. O que poderia ser mudado dentro do sistema? Quando a própria classe dominante e o imperialismo estão dizendo esse sistema já não dá mais conta. Tem gente que supõe, Rômulo e expressionautas, que Biden não apoiaria uma ditadura. Ora, nós tivemos partidos democratas e republicanos durante os 21 anos. E nós temos 1 milhão de exemplos no mundo. O Partido Democrata e o Republicano não têm nenhum apreço da democracia como um valor universal. É um instrumentalizado de acordo com as circunstâncias políticas. Os Estados Unidos não possuem princípios na política externa, possuem interesses na política externa. E se tiverem que conviver com uma ditadura sangrenta, com um governo corrupto, com um governo liberal de esquerda, o fazem. Há milhares de exemplos no mundo. Então, nós temos que ter uma visão de como é que se exerce essa ação do imperialismo. Segundo, como é que as classes dominantes atuam aqui dentro? Como é que está a burguesia agrária, a burguesia industrial decadente, a burguesia comercial e, sobretudo, a burguesia financeira, bancária financeira? Ora, eles estão nadando no dinheiro, eles estão acumulando riqueza e poder com capacidade de influenciar o Estado, formatar a opinião pública e dirigir os partidos. Você veja que nenhum desses candidatos está discutindo sequer uma auditoria da dívida. Sequer uma auditoria da dívida. O tema desapareceu, auditoria da dívida. Segundo, a direita está no mundo praticando um keynesianismo que tem reforçado todas as estruturas das finanças. Eu já cansei de dizer, e escrevi um documento, Romo, de 16 páginas que lancei lá na reunião do Diretório Nacional. E eu convido a todos aqui que atendam, se tiver aqui algum expressionauta que puder colocar esse documento à disposição, que o faça, esse documento fazendo uma avaliação, sobretudo para aqueles, porque tem expressionautas que eles criticam aqui, eu adoro essa crítica, porque o duplo expresso tem essa virtude, que é o seguinte, o pau come aqui contra todos e contra todos. Isso é de um valor inestimável, porque isso não ocorre em qualquer lugar, não ocorre em qualquer sítio. Essa que é a verdade. Então, eu estou pedindo para alguém aqui que coloque o documento aqui para acesso de todos, que eu apresentei no Diretório Nacional. Fazendo o quê? Toda reunião do Diretório Nacional eu apresento um documento de 10, 12 páginas escrevendo, olha, está aqui, essa é a posição. E eu quero que o expressionauta, sobretudo aquele que não gosta da minha posição, que leia e diga, olha, Nildo, você acertou em agosto, você errou em dezembro, você voltou a acertar aqui. Porque nós temos que inaugurar uma nova praxis política que o Romo tem que dar conta da posição dele de 2 anos. Você começou aqui, Romo, discutindo o seguinte, olha, nós estamos aqui, você utiliza essas figuras que é uma mistura de bom humor com uma capacidade de propaganda, de agitação e propaganda. Olha, tem um projeto Tabajara aqui. Todo mundo já se liga. O expressionauta já tem uma linguagem aqui. Veja, mas você tem que prestar contas. E é isso que é o bom. Você tem que prestar conta das suas posições. Se eventualmente a gente tiver errado, aqui mesmo digo, olha, me equivoquei nisso, aquilo, a vida deu razão para os meus aniversários. O que não pode é o sujeito afirmar que gosta de azul, que a sua cor fundamental é azul em janeiro, e em março aparecer vestido de vermelho. É isso que não pode. É isso que desacredita essa esquerda. Liberalzinha, cheia de ilusões, diante dos olhos do nosso povo. Políticos que mudam de acordo com o vento. Parece uma taquara, como a gente diz aqui no Sul. O vento dá para a direita, vai para lá. O vento dá para a esquerda, muda para cá. Percebe? Não diz não. Até aqui, nós estamos precisando de políticos, de partidos, de movimentos, de pessoas
que digam, até aqui, chega, basta. Vocês ficam pensando que vão enfrentar um proto-fascista com as Forças Armadas nesse movimento, com o apoio da Embaixada de Washington, com os interesses da burguesia brasileira, com um conto de fadas? Em que planeta se encontram? Vocês acham que baixando a guarda, sendo bonitinho, simpático, fazendo uma política de amor, uma revolução solidária? Olha, para aqueles que acham que eu critico, Boulos lançou uma corrente que se chama Revolução Solidária. Veja a inocência política disso. É verdadeiramente espantoso. Denunciando a política de ódio. A política de ódio é uma política de classe. Consome milhões. Veja, as pessoas têm que dar conta do discurso, do conteúdo das propostas, para poder fazer valer a política, ter sentido para milhões. Senão, quando as pessoas se afastam da política, ou elas manifestam uma descrença completa, que é solo fértil para a direita, como mostraram as eleições de 2018, nós vamos ter que dar razão a eles. Olha, Rômulo, eu estou me aproximando aqui do meu tempo final, que era 2h30, mas veja, vamos fazer um teste aqui. Eu me proponho uma autocrítica, eu já disse aqui, teve gente que me cobrou, viu, Rômulo? Teve gente que disse, sabe o quê? Nildo, aqui em Santa Catarina, filiados do PSOL dizendo, o Nildo vai ter que ajoelhar, porque ele disse lá no Duplo Expresso, eles dizem que não escutam o Duplo Expresso, e nem vem, mas eles são pegos na conta. O Nildo vai ter que fazer autocrítica, porque o Lula mencionou. Eu quero que você faça o seguinte cálculo. Todo mundo dizia o seguinte, o Lula sai da cadeia mudado, mais lúcido, sabendo que os interesses do imperialismo, da embaixada, da Rede Globo, dos latifundiários, etc. Compare aquele discurso de quando o Lula estava na cadeia para o Lulinha Paz e Amor, que já voltou com tudo, dizendo, sabe o quê? Gostei da edição do Jornal Nacional de ontem. Finalmente a verdade voltou. Quero crer que a corte vai encontrar a lucidez e o caminho da democracia. Nós vamos ter que fazer uma frente que ele não define nem como ampla, nem como esquerda, mas ele diz, tem que ser para além de nós, porque nossa força sozinho não ganhamos. O que é isso? Se não, meu querido expressionauta, você que tem o Lulinha Paz e Amor no coração, se não uma repetição canônica de um movimento que nos trouxe a essa situação, não só pela dialética da economia e política, mas, sobretudo, pela baixa consciência. Tudo que o Lula está dizendo agora, ele é, de novo, uma degradação da consciência política necessária para as massas enfrentarem a prepotência, a lucidez, a estratégia da classe dominante. A classe dominante não brinca em serviço. Veja, enquanto o povo recolhia seus mortos e lambia suas feridas, pelo desemprego, pelo auxílio emergencial diminuto, pelo Covid, pelo temor, por tudo mais, a burguesia acumulando bilhões de dólares. O processo de acumulação de capital não parou. As fábricas, estimados expressionautas, não pararam. Aquele setor fundamental, sabe por que tu vai no supermercado e não tem um desabastecimento? Porque as fábricas não pararam. As empresas que produzem frango e carne de porco e gado aqui do oeste de Santa Catarina não pararam. Vocês vejam os trabalhadores pegando ônibus nos grandes centros urbanos. A produção de automóveis não parou. A produção de peças e autopartes mínimas para computadores não parou. A Companhia Siderúrgica Nacional não parou. O setor industrial não parou. A produção de químicos de São Paulo não fechou as portas e não vai fechar. O comércio, os bares, os restaurantes, os serviços, é aí um problema. Mas o conjunto da economia, aquilo que gera valor e riqueza, onde está a classe operária, os trabalhadores, etc., esse foi sem dó nem piedade para a morte, quando contaminado, jogando sua sorte todo santo dia, voltando em ônibus, metrô superlotados nas grandes cidades urbanas.
Então, veja, se tu vê esse quadro, pegue o Lula e pegue as ilusões também do Ciro. Tem expressionautas aqui que são ciristas, pedetistas, trabalhadores. Meu querido Wendel Pinheiro, que deve estar aqui hoje conosco, não sei. O que acontece? Ele sabe que o Ciro também está costeando o alambrado, tentando fazer acordo. Agora, a coisa, eu já vejo aí, quero dizer aqui, comentava com o Rômulo antes de nós entrar no ar. Já depois daquele tsunami que foi a volta do Lula, que agora, diz o Rômulo, já está uma marolinha, já tem amplos setores da elite, da imprensa, tentando fazer nem direita nem esquerda. Olha como ele diz, nem Bolsonaro nem Lula. Vamos armar um centro. E já estão começando a pavimentar. É claro que Fernando Henrique Cardoso está nessa, é claro que setores do capital comercial e industrial estão nessa, é claro que banqueiros vêm com simpatia. Sabe por quê? Porque a classe dominante entra no jogo nos 15 minutos finais para decidir a parada. Enquanto isso, nós ficamos aqui nos matando entre nós. Nildo, que revolução brasileira é essa? Nildo, quantos militantes tem na Revolução Brasileira? Nildo, que revolução é essa? Eu entendo, eu pego... Olha, todas as críticas aqui, eu seguro a crítica porque a crítica é minha companheira. E deveria ser a companheira de todo mundo. Um mundo sem crítica, olha, é um desastre, é o caminho do desastre. Então, nós temos que fazer o exercício permanente da crítica a tudo e a todos, não como um franco atirador, como alguém que está definitivamente empenhado na luta pela transformação revolucionária da sociedade brasileira, na luta pela Revolução Brasileira. Queria dizer também, Rômulo, que esse ano nós vamos realizar o Congresso da Revolução Brasileira. E uma parte das atividades serão abertas. Debates de conjuntura, o debate sobre cultura, o debate sobre juventude e o debate sobre estratégia da Revolução Brasileira. Nós vamos fazer um capítulo aberto. Tem partes que é só interno para os militantes, mas tem partes que serão abertas e eu quero já convidá-los aqui, para que entrem em contato conosco, vamos divulgar aqui, e é um esforço para politização do nosso povo, o nosso compromisso com a politização do nosso povo, expondo nossas críticas, nossos programas, no sábado, já vamos começar no sábado, dia 27, vamos começar com uma grande plenária nacional, às 14 horas, em que a primeira parte é aberta, para fazer uma avaliação de conjuntura bem delimitada, com tempo, e que será aberta a todos aqueles que entrarem em contato conosco e quiserem eventualmente participar. Agora, fundamental, Rom, tal como o Duplo Expresso aqui faz uma toada crítica e não se submete nem uma razão de Estado, nem uma razão de partido, eu acho que é fundamental que o expressionauta tenha consciência plena de que, a despeito do que você vai fazer nas eleições, a política não se resume no processo eleitoral, não é no ato de votar. O ato de votar é resultado de um amplo processo de construção de uma consciência crítica ou de uma consciência ingênua que nos liberta ou nos condena. E é isso que nós temos que fazer. Então foi um prazer estar aqui com você, Romulo. O prazer foi todo nosso, Nildo. Nesses minutos finais, antes de se despedir da gente, para passarmos a aguardar a sua volta na próxima semana, eu pedi para você prestar especial atenção no seu mensageiro eletrônico, aí seja ele WhatsApp, Telegram, quem sabe Cláudio Braga já não esteja pedindo o link para entrar aqui com a gente nos minutos finais, a Thalíria Petroni, Juliano Medeiros e quem mais quiser vir. Mas olha só, aqui mais uma vez mostrar, eu adoro pegar o imperialismo em contradição. Então aqui, nominalmente, tem 1.400 pessoas nos assistindo nesse momento, eu diminuo aqui para caber na telinha, ó, cara, 1.419. E eis que, lá para mim internamente, o pessoal falou, não, vamos deixar em aberto que a gente chuta depois qualquer número. Ninguém viu esse vídeo, nem eu, nem o Nildo, nem você que está me vendo. Então, para ajudar a ressaltar essa contradição, eu peço que nesse momento, você que está nos vendo pelo YouTube, fale, eu existo, lá no nosso chat. Lá. E atenção também, lá a gente está fazendo aquela pesquisa, aquela enquete,
que é o seguinte: se você quer a vacina russa, a Sputnik V, joinha para cima. Se você quer a Pfizer americana, joinha para baixo. Tá ali também crescendo os números. Já já eu trago a totalização final com Giuseppe Janino, do TSE, né? O gênio, o maior gênio da criptografia internacional e, assim, abnegadíssimo, que em vez de virar um bilionário lá junto com o dono do YouTube, do Google, não. O cara fica no TSE com salário de servidor. Ô, Nildo, olha só que interessante. A gente falava aí dessa questão dos vieses. O Lula também tá nessa. Porque o pessoal se animou, você falou da autocrítica que o pessoal cobrou de você. Esse pessoal aí tá em uma leitura diferente com a maior parte dos expressionautas, porque até aqueles mais lulistas, como por exemplo a Mônica, que ainda agora falou, olha, o Nildo estava certo, o conteúdo foi o mesmo das semanas anteriores, quando ele estava dando entrevista no Brasil 71 e tal, etc e tal. Não mudou. A única novidade foi uma declaração, assim, água com açúcar, para ser generoso, sobre essa questão da reversão da entrega. O pessoal falou, não, isso aí tá tudo certo. Aí, assim, gogó por gogó, se não está explicando que vai entrar e tirar lá os 11 do STF, né, vai entrar com a maioria no Senado, para empichar os 11 e botar, vamos ver, o Ciro Gomes seria o Gilberto Bercovitch. Quem que seria alguém do campo jurídico do PT nacionalista? Não existe. Então teria que ser o Gilberto Bercovitch também. Mas enfim, vamos supor então que o Lula também fosse botar 11 Gilberto Bercovitch. Ele deu essa declaração aqui naquele discurso. Foi a única novidade material, ó. Se o mercado quer, aspas para o ex-presidente, se o mercado quer ganhar dinheiro investido em coisas produtivas, ele tem que gostar de mim. O mercado quer ganhar vendo o povo ser consumidor. Agora, se o mercado quer ver a entrega da soberania nacional, não vote em mim. Nós não vamos privatizar para frente, prospectivo, tá? E o que passou, enfim, né, vai ser que nem em 2002, Carta Brasileira, não ficou claro. Ele disse ao ex-presidente, ao ser questionado sobre reação do mercado à anulação das suas condenações. Né? Caiu, depois subiu. Aí a conclusão é que o pessoal achou que isso aqui é a garantia, que a gente volta à soberania plena no pré-sal, na Petrobras, tudo. Aspas para o ex-presidente. Quem estiver comprando as coisas da Petrobras está correndo risco, porque a gente pode mudar muita coisa. Olha, garganta por garganta, eu achei a do Ciro mais bacana. Inclusive, os personagens também. Porque, olha só, o Requião também achou bacana. O Requião botou aqui, cadê? O Requião botou, essa é a palavra e tal, não sei o quê, estamos aí. Pô, porque ele garantiu, eu vou fazer e tal. Agora, sem dizer como, sem fazer um jogo pesado, seja dos dossiês, operação contra operação, sem usar a faca no pescoço do povo mobilizado, aí não é título executivo judicial e não tem fé pública, Nildorix. Não, quando você falava, é claro que é claro que Ciro Gomes tem sido muito mais contundente que o Lula. Ciro Gomes tem dito claramente que é o seguinte, quem está investindo aí vai ter que ser anulado várias. Ele está falando em reversão de privatização. Eu não acho que ele vai fazer, mas ele está falando, eu tenho que reconhecer isso. O Lula é daqui para frente, ou seja, deixa tudo como está. Não haverá reversão nem da legislação trabalhista, nem das privatizações, nem do entreguismo e nem desses projetos de lei destinados a transformar o regime político. Veja, isso me permite uma reflexão, Romo, que eu queria ter dito antes e me escapou. Olha, um candidato a presidente da República vai ter que dizer claramente para o povo que esse regime está apodrecido, que a elite não quer, que a classe dominante não quer mais esse regime, nem do STF, nem do Congresso Nacional, nem de todas essas instituições liberais. Mas alguém vai ter que dizer que o povo também não quer. O povo não quer um SUS, que é uma instituição cronicamente subfinanciada. O povo não quer o atual bordão da imprensa livre, que manufatura a opinião pública contra os interesses nacionais e aliena tudo, desinforma. O povo não quer esse sistema de leis, cuja expressão máxima é o Supremo Tribunal Federal, que sanciona as privatizações, que mutila o processo eleitoral, que orienta cada decisão do governo. Um processo que está aí. Então, nós vamos precisar de um político para 2018, meus estimados expressional, que diga qual é a real do Brasil. Ou vocês vão comprar gato por lebre de novo, votando em candidatos que se dizem preocupados com o povo, etc., e que fazem as negociatas por trás, e às vezes até pela frente, construindo pactos que só nos liquidaram até agora. É preciso ter clareza sobre isso. Nós chegamos à situação atual não só pela maldade do imperialismo e das classes dominantes locais,
Nós chegamos pela cumplicidade absoluta da esquerda liberal, que achava que podia dar nó em pingo d'água, que achava que podia disciplinar a classe dominante, ganhando, fazendo alianças no Congresso, ou indicando ministros para a Corte Suprema. Nunca falaram numa reforma do sistema judicial, nunca falaram numa reforma política seriamente, nunca falaram num movimento de massas que pudesse colocar o povo e a classe trabalhadora como motor da história. O nosso sistema político, estimado expressionauta, não admite o povo como protagonista, não o povo como eleitor, o povo como uma força que tem que ser convocada pelo presidente da República, e que o presidente da República tem que apostar o seu pescoço com a sorte do povo, tocando numa política que é anti-imperialista, que é anticapitalista, que diga que o Brasil só pode ter um papel construtivo no mundo atual, um mundo cambaleante, um mundo em crise, mas um mundo sob domínio burguês, se nós colocarmos o povo no centro da decisão, mas não um povo espectador, não um povo eleitor que a cada 4 anos é convocado como as ovelhas são levadas para o pasto. Não, o povo que passa a ser uma força orgânica, que coloca seu bafo diante dos tribunais, que coloca seu hálito diante do parlamento, esse covil de ladrões, que não importa se o meu deputado que ganhou meu voto esteja lá, não muda a qualidade daquilo, que tem que radicalizar, fazendo uma reformulação completa da propriedade dos meios de produção, da propriedade da terra, dos meios de comunicação, que tem que levantar a ciência e a tecnologia num programa de educação que coloque no centro a superação da dependência e do subdesenvolvimento, que trate, como Cuba trata, a saúde do povo, que coloque a cultura brasileira, a cultura nacional, não como um puxadinho do MTV, da propaganda gringa, da política industrial metropolitana, da política cultural metropolitana, alienante, alheia ao nosso povo, que inunda as classes populares com lixo emanado dos Estados Unidos e da Europa, sem raízes aqui, esquecendo nossos autores, nossos dramaturgos, nossos cineastas, nossos poetas, nossos escritores. Está na hora de varrer isso. Nós precisamos de um político dessa natureza. Se quisermos cumprir, não importa o resultado, uma batalha em 2022. Mas antes disso, nós não precisamos de uma esquerda que pratique esse radicalismo político para disputar a eleição. Nós precisamos de uma esquerda que arrisque seu pescoço para fazer a revolução no Brasil, para tocar fundo na alma brasileira, para pegar essa riqueza imensa que está aqui, que vaza todos os dias sob múltiplas formas para os países centrais, empobrecendo o nosso povo e enriquecendo a classe dominante, mas, sobretudo, drenando sangue novo para as artérias do imperialismo, para acabar com as veias abertas da América Latina, para usar aqui o nome que Gregório Celsi sugeriu para Eduardo Galeano, num livro famoso entre nós. É para isso que a gente precisa de uma esquerda que tem que ser expressão da consciência e da rebelião, uma esquerda que tem que ser expressão não da consciência ingênua, mas da consciência crítica, que submete, inclusive, a uma avaliação crítica as teses que nós defendemos ontem, que submete a autocrítica permanente e que não tem medo do debate aberto, que coloque sobretudo, e que não, sobretudo... Não é um bunda mole, não tem medo do debate. Quem tem medo do debate, aparentemente, segundo o deputado, aí é bunda mole. Já a gente fala disso. Mas nós vamos ter que dizer o seguinte, eu não tenho nenhum apreço por deputado e senador, nenhum. A forma parlamentar, que recentemente até estudei na visão hegeliana, quer dizer, essa forma parlamentar, eu tenho um desprezo. Veja, não porque num sistema político não pudéssemos ter um parlamento. Não, a forma parlamentar, no interior dessa república burguesa, essa república em crise, essa, eu digo, é nefasta. Essa, eu digo, não é uma forma de cumplicidade com a ordem burguesa. Nós vamos ter que ter aqui, Ramos, uma orientação que é elementar para nós da Revolução Brasileira, que é a luta dentro da ordem, portanto, nessa legalidade, contra a ordem, portanto, contra essa legalidade. Nós não queremos restaurar as supostas virtudes republicanas do Brasil
que foram supostamente violadas pela presença de um grotesco e protofascista entreguista Bolsonaro. Nós não queremos restaurar as virtudes da República Burguesa. Nós estamos dizendo claramente que essa República Burguesa apodreceu, que a classe dominante já decidiu sua sorte e que no momento exato não vacilará de dar uma sentença e colocar um novo regime político. É para esse combate que nós precisamos da lucidez de todos os expressionautas. E eu estarei aqui, se tudo der certo, na próxima terça-feira, para continuar essa conversa, que é uma conversa de nunca acabar. Ô, Nildo, olha só, além a gente aqui, na minha visão, corretamente, levantou dúvidas sobre a viabilidade, adotando-se a tática que eles adotam, de Lula e Ciro Gomes, para reversão do que está sendo colocado. E eu perguntaria, né, já que você faz essa crítica do político vulgar, se algum parlamentar da oposição estressa o mandato nos limites que você julgaria conveniente. Você acha que alguém do PT, do PSOL, do PDT, ou o pessoal tá naquela, né? Tempos atrás, a gente teve aqui o senador Rogério Carvalho, o líder do PT no Senado, ele apanhou pra caramba no chat, mas eu considero corajosa a posição dele. Eu perguntei, senador, estava naquele auge ali da questão do Banestado. Eu perguntei, senador, o senhor viria condições do senhor, sua bancada, fazer um ofício formal ao presidente do TSE, não é qualquer pessoa não, do ministro do STF, o articulador da Lava Jato do STF, verdugo, portanto, do Lula e do PT, e presidente do TSE apenas. Você viria condições de questionar Luiz Roberto Barroso sobre a origem, quer saber a origem, da remessa em valores atuais de 2 milhões de dólares não declarados nos anos 90, quando ele era procurador do Estado do Rio de Janeiro? Saber a origem disso. A questão se expirou, não expirou, a remessa não, a gente quer saber a origem, para dormirmos tranquilos que ele não pode ser alvo de uma tentativa de extorsão, de chantagem, que viesse a macular, né, a formação do juízo dele enquanto juiz. O senador Rogério Carvalho podia ter saído pela tangente, podia ser bravateiro e falar, eu vou fazer, porque comigo eu faço e aconteço. Ele poderia ter sido malandro e falar assim, olha, eu vou estudar esse tema e oportunamente respondo. Não, eu achei corajoso. Ele falou, olha, não vejo condições. Falar isso seria estressar, né, mostrar, exibir, estou falando, transcrever, estou parafraseando, não é exatamente, mas assim, seria mostrar um nível de coisas que não podem ser ditas, né, um nível de fingimento na relação entre as instituições, que aí deixaria de ter razão de ter, da pessoa de eu ir depois no horário eleitoral pedir voto à pessoa. Se tem coisa que eu não posso perguntar, para que a pessoa vai votar em mim? Outra pessoa chegou e falou, eu vou fazer, já vou botar o vídeo, o Nildo, Deus perdoa, a internet jamais bota aqui, não, eu vou fazer, respeito o senador Rogério, mas comigo eu faço e aconteça, vou fazer. Então, esperando até hoje esse requerimento. Eu perguntaria se você, finalmente, para a gente concluir essa participação, você acha que algum parlamentar está estressando dos limites? Tem gente, Nildo, que fala assim, meu mandato é pela defesa das estatais. Eu queria ver o ônus dessa defesa das estatais, porque assim, eu vejo esse discurso nominal servir muito para a pessoa ser chamada em evento, subir no carro do sindicato e, né, pedir voto. Aí o sindicato da estatal, tem muito estatal no Rio de Janeiro, fala, vote nesse aqui que esse é o cara. Agora, de concreto, de conquista, ou pelo menos de tentativa, de coisa que colocasse no pescoço, traçasse o limite de defesa das estatais, eu não sei, talvez eu esteja enganado. Então, algum parlamentar passa na régua de Dorix de estresse do limite da democracia liberal burguesa de Dorix? Não, nenhum. Os parlamentares estão todos dominados por uma lógica de autorreprodução. E eu entendo isso como expressão de uma limitação política, que é a visão parlamentar de política. Mas ela está sendo, eu digo sempre com muita clareza, a despeito de eu achar que a bancada do PSOL trava um bom combate lá, isso já não é mais suficiente para a crise brasileira. Essa que é a questão. Então, hoje eu não vejo um parlamentar capaz de arriscar a sua condição de parlamentar e colocar seu pescoço em risco para avançar na luta política. Cada vez mais, ao contrário, eu devo admitir que o rebaixamento político, inclusive dentro do PSOL, é tão notório que faz com que a maioria do meu partido hoje, conduzida pelo presidente Juliano Medeiros, e pela maioria dos parlamentares, não toda, porque está dividida aí também, avente a possibilidade de apoiar Lula no primeiro turno, ou que não esclareça claramente, dizendo, nós teremos candidato, temos um programa distinto e temos um candidato que não seja um puxadinho do PT, que seja alguém que plante algo novo. Isso seria uma conduta que poderia colocar em risco, nas eleições, o mandato. Eu sempre
converso com muita gente que foi parlamentar, deputado, senador, etc., e continua fazendo política. A ideia é uma ideia muito perniciosa de que só se faz política no Brasil com mandato. Isso é um equívoco profundo, isso é uma ignorância tremenda, e isso também tem uma grande dose de oportunismo político. A direita sempre vai dar um espacinho para uma esquerda de natureza parlamentar. Ora, isso principalmente aquela das plaquinhas, da plaquinha na votação. Essa aí é sensacional. Isso antes do que esperteza, isso é uma cumplicidade com a ordem dominante. Isso é uma cumplicidade com os algozes do povo. Eu acho que essa concepção está vencida, mas ela ainda aparece como algo sedutor, mas ela já não é mais capaz de mover a roda da história. Nós vamos ter que prestar contas disso aqui, e vamos voltar aqui mais vezes para discutir esse tema. Agora, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, se tivermos sorte, se tivermos juízo, se a vida permitir. É isso aí. Nildo, veja que interessante. Eu falei aqui, né, que a gente estava com aquela contagem zerada do vídeo, bota aqui na tela de novo. Até aqui ninguém veio assistir, eu chamei, já o pessoal não vem. Mas olha aquela coisa que a gente fala aqui, que é uma relação dialética entre a Big Tech e a gente. Que a gente contra-efetua a sabotagem, o pessoal vai lá e inventa novas modalidades. Eu queria mostrar aqui Fernando Gomes, que eu vou citar já. Ele mandou aqui um print ao vivo, está nos acompanhando, olha só, bota aqui na tela. Do seguinte, ele estava acompanhando você, Nildo Orix, pelo celular, falando aqui nessa manhã, e ele recebeu uma notificação de que o aplicativo do YouTube foi fechado automaticamente, travou, porque o telefone dele estava superaquecido. Mas nenhum outro deu problema. Não tá, eu tô aqui com a mãozinha, não tá nem morninho, tá? Como é que é? Aí tentou abrir de novo e recebeu de novo. Superaquecimento do seu telefone, e sai e tal, e fecha o YouTube sozinho. Então, se tiver uma queda drástica, de repente, desse número nominal que eles dão aí, é porque superaqueceu todos os telefones do Brasil de tanto calor que Nildo Orix coloca no cangote da esquerda liberal. Nildo Orix, muito obrigado pela sua participação, te aguardo a sua volta ao pé do canhão na próxima terça-feira. Grande abraço, Rômulo, um grande beijo, um abraço para todos os expressionautas. Até breve. Até breve, maravilha. A gente conversou aqui com o Nildo Orix, ele que é o líder em nível nacional da tendência Revolução Brasileira no PSOL, não foge da raia, aplica a crítica dele, inclusive, aos seus companheiros de partido, vimos aqui, e, inclusive, também, além disso tudo, faz a nossa análise estrutural marxista. Eu não sou marxista na prescrição eu não sou. Eu tenho um ceticismo, digamos assim, uma desconfiança de não ter visto a prescrição ser aplicada com sucesso em nenhum lugar ainda. Não estou dizendo que ela não tenha sucesso. Os homens falhos que tentaram aplicar até aqui não conseguiram. Aí vai falar, mas porque o imperialismo não deixou, mas o imperialismo vai deixar agora, enfim. Então, eu quero, antes de dizer que essa é a minha receita, eu quero ver funcionar em outro lugar. O princípio da precaução, de que a gente falava aqui, inclusive na questão da vacinação. Agora, na análise, é insuperável.